Olá pessoal, boa tarde a todos. Ezequiel Silveira aqui, passando para dar um relatório da nossa missão ali na Argentina. Estivemos lá na semana passada, fui no domingo, dia 17, né, e fiquei lá durante toda essa semana, retornei na madrugada de hoje, sexta-feira. E gostaria de passar aqui algumas informações para as famílias e para a sociedade entender o que está acontecendo. O que nos levou a ir até lá, representando a associação ASFAV, que é a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, foram as notícias de que prisões haviam ocorrido. Então nós tivemos aí essa notícia de que no dia 14 da semana passada, uma pessoa havia sido presa, o senhor Joelton, e no dia seguinte, no dia 15, o senhor Rodrigo também fora preso. E aí nós ficamos com aquelas informações desencontradas, sem saber o que de fato tinha acontecido, quais eram as circunstâncias, os motivos da prisão. E aí, devido a esse lapso de informações e o desespero das famílias aqui no Brasil na busca de informações, a gente decidiu ir até lá, até para dar um conforto também aos refugiados e dizer a estas pessoas que elas não estão abandonadas, né? Nós sabemos da situação, infelizmente há aqueles que acham que essas pessoas estão de férias ali, mas é pelo contrário, estão passando muita dificuldade. Pude visitar algumas casas, alguns lares, conversar com algumas famílias e de fato a situação é bem triste, tá? E lógico que há as exceções, aquelas pessoas que, enfim, às vezes a gente até desconfia da boa vontade da pessoa, da honestidade da pessoa, né? Mas a grande maioria dessas pessoas são pessoas humildes que estão ali naquele sofrimento, então a gente se viu na obrigação de ir lá dar esse conforto e também procurar ver quais seriam os problemas que estavam acontecendo ali em decorrência dessa prisão e como poderíamos ajudar. Então nós fomos até ali e na segunda-feira já desta semana houve uma nova prisão do senhor Wellington, e na terça-feira houve uma outra prisão também do senhor Joel, e estávamos ali buscando da onde surgiram essas ordens de prisão e o que aconteceu e o que poderia ser feito para resolver, né? E o que nós conseguimos absorver ali de informação, obter de informação, foi de que foram expedidos mandados de prisão, mandados de abertura de processos de extradição contra essas pessoas. A imprensa divulgou aí que haveria uma lista de 61 pessoas. Até o momento não tivemos acesso a essa lista, não sabemos se ela de fato existe, se existir, quem são as pessoas que estão ali nesta relação aí de pessoas que estão sendo alvos dessas prisões por parte do governo argentino. Nos dois primeiros casos foram pessoas que foram a CONARE, que é a Comissão Nacional para o Refugiado, onde você faz o pedido de asilo, e eles foram ali para renovar a documentação e nesta condição foram presos. Os outros dois foram presos em deslocamento, estavam ali dentro da Argentina, se deslocando e acabaram sendo presos. E o motivo da prisão são mandados de prisão que foram expedidos por um juiz federal da Argentina, chamado, de sobrenome Rafecas, que determinou a prisão dessas pessoas. Em relação aos dois primeiros, eles passaram por audiências, foi feito o pedido de liberdade deles, foi negado na primeira instância, e essa decisão já foi apelada para uma segunda instância. Em relação aos dois últimos, eles passaram por suas audiências, fizeram um pedido de liberdade, mas até o momento não saiu a decisão. Nós estamos aguardando. Se porventura lhes for negada a liberdade ali na primeira instância, obviamente esses pedidos serão recorridos. Havia e há uma preocupação a respeito da extradição, da possibilidade da extradição dessas pessoas para o Brasil. Entretanto, o processo de extradição é um processo que ele demanda ali um rito, tem um rito processual, um rito
para que seja realizado. E, dadas as circunstâncias dessas pessoas, o histórico delas, que a grande maioria nunca foi processada por crime algum, são pessoas com bons antecedentes, que estão firmando residência ali naquele lugar, fugindo da perseguição aqui no Brasil, pelo fato de tratar-se de serem presos políticos e crimes políticos, pelas quais elas foram condenadas aqui no Brasil, nós imaginamos, desejamos e trabalhamos para que essas pessoas não sejam extraditadas para o Brasil, que eles possam ser assegurados os dois direitos, de responder a esse processo de extradição em liberdade e de que ao final desses processos de extradição lhes seja concedido o asilo e elas não sejam extraditadas, uma vez que estas prisões, esses processos aqui no Brasil são absolutamente ilegais, inconstitucionais e ferem todos os direitos que você puder imaginar. Então, esperamos que essa situação se resolva o quanto antes. As pessoas estavam bem assustadas em relação a serem presas, a serem buscadas, e o que nós podemos fazer nesse primeiro momento é aguardar o desenrolar dos fatos, aguardar a resposta desses pedidos de liberdade, certo? Para que nós possamos, a partir daí, tomar algumas novas atitudes, né? Pensar nas próximas etapas. Queria ainda fazer algumas observações a respeito dessas questões, a respeito da extradição já falei, dos pedidos de liberdade. Todos os que foram presos estão sendo assistidos por advogados, a princípio advogados públicos, mas depois nós conseguimos fazer algumas parcerias durante essa viagem e alguns advogados particulares que trabalham ali na Argentina, trabalham com esta matéria do refúgio, do asilo, se disponibilizaram a atender essas pessoas. Assim, nós estamos fornecendo o contato desses profissionais para que as pessoas possam entrar em contato e assim receber o auxílio gratuito que esses profissionais disponibilizaram para essas pessoas. Então, houve também essa possibilidade de fazer esses contatos. Nós não impomos a ninguém nada, apenas estamos ali ofertando informações e a possibilidade para que essas pessoas possam se terem os seus direitos respeitados da melhor maneira possível, né? Então, esse basicamente foi o resumo da viagem. O que nós pretendíamos fazer ali, fizemos, que era obter informações sobre o que estava passando, identificar os problemas imediatos e identificar também problemas futuros, de forma a solucionar os problemas imediatos, que é a questão da prisão e da extradição, e evitar problemas futuros de prisões, de extradições. E graças a Deus tivemos uma viagem bem sucedida, fomos e voltamos em paz. Foi uma semana bem trabalhosa, mas graças a Deus todos os nossos parceiros ali nos receberam muito bem. E o que nós temos a lamentar é apenas o fato de ver essas pessoas nessas condições, nessa situação. Porque é desumano você ver um pai ser arrancado da sua família e agora a família está ali, naquele lugar, desamparada, sem apoio, principalmente na parte financeira, porque o provedor agora está em falta, né? Mas nós continuaremos trabalhando para que essa situação se resolva o quanto antes, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, porque o nosso objetivo é fazer com que os direitos dessas pessoas sejam garantidos, custe o que custar. Então, fica aqui o nosso recado, o nosso relatório do nosso trabalho e embora seja um trabalho cansativo, eu estou aí já quase 24 horas direto, sem parar, rodando e peguei voo de madrugada, cheguei e fui direto lá para a Câmara dos Deputados, finalmente consegui chegar em casa, mas tudo isso vale a pena porque nós temos a consciência de que poucas pessoas poderiam dar esse apoio para essas famílias e a gente se vê na obrigação de fazer isso porque é necessário. Alguém precisa cuidar, alguém precisa fazer um pouco mais. Nós sabemos do apoio que os parlamentares daqui têm tido, sabemos do apoio que muitos brasileiros têm dado a essas pessoas, né? Mas sempre existe um pouquinho a mais que a gente pode fazer. Então, a princípio, né,
E o primeiro de todos os pedidos que nós fazemos é continuem orando, intercedendo por essas pessoas, porque nós temos certeza que esse problema, essa dificuldade, esse momento tão difícil, logo logo vai passar, tá bom? Fiquem todos com Deus e tenham todos um bom fim de semana.